Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo. Era para ter sido feito alguns vídeos, só que comecei um novo trabalho e a correria tá tão grande e não tive tempo para fazer, porque o cansaço era maior do que minha vontade de fazer qualquer coisa. Eu trabalhava ou eu descansava, era basicamente isso. Mas esse é um vídeo importante. Esse é um vídeo que eu comecei a gravar no dia 3, porém eu não consegui finalizá-lo e decidi refazê-lo do zero. O que acontece? Por que dia 3? Dia 3 completamos um ano de Itália. Não caiu a ficha ainda. Para os mais novos nem sabem o que é cair a ficha, mas para quem já tem ali próximo dos seus 30 anos, não que eu esteja com meus quase 30 anos. Dia 2 saí do Brasil, eu e minha esposa. Chegamos na Itália no dia 3. A correria foi muito grande, mas muito grande antes de a gente vir e quando a gente chegou. Até agora é só correria. É um ano que a gente está completando, só que é tantas coisas que a gente teve que fazer, que a gente teve que esperar, que foram feitas e ainda que estão para serem feitas. Enfim, caso você não me conheça, esse vídeo vai servir para você ter como base o que talvez você passe ao chegar aqui, caso seja a sua vontade fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana administrativo. No dia 2, do aeroporto de Florianópolis, pegamos a conexão em Guarulhos e de Guarulhos viemos para Malpensa, que fica aqui próximo de Milano. Foi uma viagem de 12 horas. Eu tenho 1,92 m. Se você tem acima de 1,85 m, você sente muita dificuldade quando você vai viajar de avião. Os seus joelhos são esmagados. Eu havia pesquisado como que era uma viagem de longa duração, o que eu deveria fazer para me preparar, para não passar tantas dificuldades. Eram tantas dicas. E eu peguei todas essas dicas, armazenei no meu cérebro, porém não serviu para nada. Nada mesmo. Foi uma viagem de 12 horas, onde eu não consegui dormir, não consegui cochilar, não consegui nada. Fiquei esperando o tempo passar. Quando a gente chegou na Itália, foi o nosso choque. Porque quando a gente saiu do avião, a gente viu uma fila que a gente não sabia o quão longa que ela era. Mas a gente olhou essa fila, que só tinha, como posso explicar para vocês, era um corredor. Se você conhece Malpensa, você sabe o que eu estou falando. E nesse corredor tinha uma fila que iniciava e estava no meio desse corredor. Quando a gente olhou o final da fila, a gente pensou, para que deve ser essa fila? Será que ali na frente já está a imigração? Pesquisando sobre, eu li muitos relatos de pessoas que falavam o seguinte, que quando você é direcionado, o policial olha para sua cara e ele te direciona para qual ele acha que você merece estar. Merece estar. E o que seria o merece estar? Ele foi com a tua cara, ele pode te mandar para uma cabine que seja mais fácil. Ele foi com a tua cara, mas nem tanto. Ele te manda para uma que é fácil, mas um pouquinho mais difícil que a primeira. Ele te achou suspeito, ele vai te mandar para uma difícil. Ele te achou muito suspeito, daí, amigo, você pode ser convidado para ir para uma salinha. Nessa salinha, não quero nem imaginar o que pode acontecer. A quantidade de perguntas das pessoas. Eu também já li e vi relatos de pessoas que passaram por esse tipo de situação e não é nem um pouco agradável. Você é basicamente tratado como se tivesse cometido alguma coisa de errado. Você não deve entrar nessa fila e você estar carregando vários documentos. Você tem que se comportar como se você já estivesse acostumado com esse tipo de coisa, entende? Então, entrou na fila, o máximo que tu faz ali, mexe no seu celular e tudo mais, tudo certo, mas tente não demonstrar que você está nervoso. Haja de uma forma natural, haja como se você tivesse acostumado, como eu falei. Então, tinha uma pessoa na minha frente, né, na nossa frente, ela era uma mulher e ela estava com uma pasta com muitos documentos mesmo. E eu estava tentando identificar se eram documentos referentes a processo de cidadania. Não sei até hoje o que era, porque não dava para ver o que eram os documentos, porque era uma pasta rosa ou roxo, por aí, e dentro tinha muitos documentos. O que aconteceu? Quando a gente chegou, na nossa vez, essa mulher, ela já estava na cabine, mas não na nossa, na outra cabine, e quando a gente passou da imigração, essa mulher continuou nessa cabine. Então qual é o problema de você ficar carregando esses documentos? Quando você carrega os documentos, pode aparentar para a pessoa que está te observando que você não está segura. Então, um certo é o quê? Mãos livres. Quando está chegando a sua vez, não esteja nem mexendo no celular. Bota o celular no bolso e simplesmente aguarde o policial te direcionar para aonde você deve ir. Quando você chega na cabine, se você vai para mais fácil, para mais difícil, você nunca vai saber. Você tem que apenas
torcer para que você seja direcionado para uma cabine de fácil acesso, onde eles vão te fazer algumas perguntas, mas perguntas rápidas, que você consegue responder facilmente e seguir viagem. Se você pegar uma difícil, tente ficar tranquilo e responda o que é perguntado. Entregue o documento que é pedido. Não chegue na frente do policial com teu passaporte, com passagem de ida e volta, comprovante de residência no Brasil, comprovante de renda, certidão de nascimento, certidão de casamento. Não faça isso, não faça isso. Você tem que ter todos os documentos possíveis que tenham ligação com você. E quando você chega na frente desse policial ou dos policiais, que no nosso caso foi 2 policiais, e pelo que a gente entendeu, em cada cabine haviam 2 policiais. Um fala com você e o outro meio que fica conferindo as informações. Às vezes até os 2 fazem esse tipo de coisa. Então, quando você chegar na frente do policial, o policial chega pra você e fala: tchau, bom giorno, buonasera. Te cumprimentou, no nosso caso nem cumprimentou a gente cumprimentou, mas eles não cumprimentaram de volta. Pediu teu passaporte? Entrega o teu passaporte. Pediu um comprovante que você tem uma passagem de ida e de volta? Entregue esses documentos, que você tem que ter esses documentos ou em forma física ou em digital. Mas se você tiver nos 2, melhor ainda. Carregue sempre as 2 opções. No nosso caso, a gente estava com tudo ali organizado. Passamos pela imigração, deu tudo certo, como eu falei para vocês, apenas olharam para nossa cara, pediram o passaporte, carimbaram, saímos do aeroporto e fomos para a nossa primeira casa. E ficamos do dia 3 até o dia 7, pelo que me recordo. Ali servia apenas para que a gente fizesse no dia 5 o meu código fiscal, que equivale ao CPF no Brasil. Cheguei no dia 3, aguardamos ali o dia 3, dia 4, e no dia 5 fui fazer o código fiscal. Depois do código fiscal feito, aguardei chegar o dia 7. Depois, no dia 7, a gente foi para a nossa segunda casa, tal qual um comune, onde foi feito o meu processo de reconhecimento de cidadania italiana administrativo. Nesse comune, muito pequeno, tal qual a gente está vivendo até hoje, quando eu fui no comune, eu vi que tinha na parede um quadro, e nesse quadro estavam informações de pessoas que estavam registradas ali como moradores, pessoas que já haviam falecido, pessoas que haviam nascido, e na época havia 1.300 pessoas vivendo nesse comune. Mas, recentemente, fazendo talvez umas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, eu retornei no comune para resolver outras pendências de documentos, e eu fui olhar esse mesmo quadro, e ao invés de 1.300, já estava com 1.200. No dia 7, chegamos no comune, estávamos ali conhecendo tudo e aguardamos até ter novidades a respeito do processo. No dia 20 de abril, os meus documentos foram entregues para o comune. E depois do dia 20, era simplesmente aguardar até o Vigile aparecer na minha casa para comprovar a minha residência. Os documentos sendo entregues no dia 20 de abril, chegou nessa parte que era aguardar a visita do Vigile, tal qual não é mais chamado de Vigile. No dia 2, finalmente, recebemos a visita do Vigile, tal qual, como eu falei para vocês, não se chama mais Vigile, se chama de Polizia Locale. Quem me corrigiu foi exatamente o policial. O policial ele disse que o Vigile é um nome que era utilizado antes dos anos 2000, não me recordo agora o ano específico, mas era utilizado antes dos anos 2000. Depois dos anos 2000, não se usa mais Vigile. Então, quando você fala Vigile, você está basicamente deixando claro que você é muito velho, entendeu? Só que, se você é estrangeiro, chega e você fala esse tipo de coisa, é muito estranho. Porque o policial olha pra sua cara e diz assim: cara, da onde tu tá tirando Vigile? Da onde que tu ouviu falar Vigile? Você tá olhando eu aqui com a farda, escrito Polizia Locale, tá vendo Vigile aonde? Entende? Mas eles te tratam de boa. Até hoje, nesse 1 ano de Itália, nós não fomos tratados de uma forma grosseira em nenhuma vez. Para não dizer nenhuma vez, apenas uma viagem que a gente fez, que era um funcionário, o cara tava muito ocupado e meio que foi grosseiro com a gente, mas não grosseiro do tipo assim, xenofóbico, não, ele apenas deu umas respostas secas. Então no dia 2, o vídeo não, desculpa pessoal. Aqui, deixando claro, não tinha polícia local. Esse policioto que falou comigo, eu vou falar em português, esse policial que falou comigo foi recentemente. Então, na época, em maio, na verdade foi a oficial do comune. Ela própria foi até minha casa e comprovou que eu realmente morava lá, me explicou como que seria o processo, pediu para que eu assinasse o documento e com isso estava tudo certo. A partir desse momento dependia apenas do comune iniciar o meu processo. Porque o seu processo só inicia depois que a sua residência é comprovada. Quando você chega na Itália, você declara a sua presença, você tem menos de 10 dias de comprovar a sua presença. Comprovou a sua presença, está tudo ok, segue viagem. Quando você
fala para o Comune que você quer iniciar seu processo de reconhecimento de cidadania italiana administrativo, só vai iniciar depois que a sua residência ser comprovada. Então, a partir da hora que você fala para o Comune que você quer iniciar, eles têm um prazo de 45 dias para ir até a sua casa e comprovar a sua residência. Se depois de 45 dias eles não comprovar a sua residência, o seu processo é para iniciar automaticamente. Mas, como eu falei, são 45 dias. Então não adianta você, no dia 10, no dia 20, no dia 30, no dia 35, no dia 40, ficar se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Não. O policial, ele pode ir até a sua casa no dia 45, no 45º dia. Ele está dentro do prazo. E no nosso caso, foi muito rápido mesmo. Porque, como eu falei para vocês, entreguei no dia 20 de abril e no dia 2 o policial chegou até a minha casa. Com isso, depois desse dia 2, chegou o momento de esperar. Esperar o quê? O processo iniciar. Porque a residência já estava comprovada, estava tudo bonitinho, os documentos já estavam entregues, agora bastava apenas a oficial me informar. Lucas, seu processo iniciou nesse momento. Mas o tempo foi passando, e o que aconteceu? Eu faço aniversário em junho e eu queria comemorar de alguma forma, porque se a gente não fizesse isso naquele momento, muito provavelmente depois de todo o processo ter acontecido, não só estaríamos com pouco dinheiro, como também precisaríamos trabalhar. Nós viemos preparados financeiramente, mas não com dinheiro sobrando. Mas o momento de turistar era naquele momento. Então, eu comecei a planejar uma viagem para conhecer Milano, Torino e Gênova. Se você já me segue nas redes sociais, você deve ter visto tempos atrás que eu fiz vários stories mostrando como que foi a viagem e tudo mais. Eu estou até hoje para fazer um vídeo sobre cada lugar, só que é muito difícil. Eu não tenho tanta habilidade em edições de vídeos ainda, né? Futuramente eu posso ter. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre como que foi ponto a ponto da viagem. O mês de maio foi basicamente isso. Dia 2, apareceu o oficial, comprovou minha residência. Depois disso, eu comecei a planejar essa viagem. E, de início, eu queria fazer uma viagem de um mês, né? Na minha santa inocência, como se realmente o dinheiro estivesse sendo encontrado no chão, assim. Mas fui lá, planejei bonitinho. Curiosamente falando, o processo iniciou justamente no dia que a gente saiu para viajar, que foi no dia 29 de maio. No dia 29 de maio, eu recebi a informação de que meu processo havia sido iniciado e teria ali o prazo de 6 meses para ser finalizado. E nesse mesmo dia, estávamos saindo de casa para ir para a nossa primeira parte da viagem, que era Milano, que no caso, Milão. Agora, em junho, já havíamos conhecido Milão, e agora estávamos em Turim. E em Turim foi onde eu comemorei meu aniversário de 29 anos. Posso não parecer, você é que eu tenho uma aparência de mais jovem, obrigado. Comemorei meu aniversário em Turim. Queria comemorar em Gênova, mas não foi possível. Depois de Turim, fomos para Gênova. E isso já tudo no mês de junho. Retornamos, não me recordo agora o dia exato, mas foi uma viagem de 11 dias. Após 11 dias, retornamos para casa. E o mês de junho foi basicamente ficar em casa, assistindo séries, assistindo filmes, fazendo caminhada. Já havíamos feito uma viagem, conhecido novos lugares. Nossa, lugares lindos. Eu não vejo a hora de fazer novamente uma viagem desse tipo. Porém, agora, para fazer uma viagem de mais de uma semana, é apenas em férias. Chegamos, então, no mês de julho. E o que aconteceu no mês de julho? A mesmíssima coisa. O que a gente fez em junho, não depois da viagem, obviamente, fizemos a mesma coisa. Ficamos o mês todo em casa, assistindo filmes, séries, comendo, e por aí vai. A mesmíssima coisa. Mas vamos pular para agosto. Em agosto, no dia 14 ou dia 15, para ser mais exata, não me recordo, ou 14 ou 15, recebi uma notificação do Comune informando que eu estava com algumas pendências nos meus documentos. Quais eram os problemas? Eu havia feito tudo que era para ser feito. Eu sabia exatamente como funcionava o processo, então estava tudo bonitinho, os documentos, todos eles retificados, traduzidos, apostilados, estava tudo bonito. Só que qual foi o problema que o Comune encontrou e não gostou e pediu para que eu consertasse? E detalhe, me deram um prazo de 10 dias corridos. Exatamente isso que eu falei para vocês. Não existe sábado e domingo. Se está fechado o cartório no Brasil, tanto faz, te vira. Então me deram 10 dias para corrigir esses erros. Se eu não entregasse em 10 dias
corridos, o meu processo seria cancelado. Exatamente isso que eu falei para vocês, pessoal. Não seria suspenso, ele seria cancelado. O problema é que o meu avô, que tem um sobrenome alemão, esse sobrenome é diferente do sobrenome de nascimento da minha mãe. E a minha mãe, quando ela se casou, erraram novamente o sobrenome dela. Então, o sobrenome alemão foi escrito de 3 formas diferentes em 3 documentos. No documento de casamento da minha avó com o meu avô, que no caso tinha um sobrenome alemão, na certidão de nascimento da minha mãe, que era um outro sobrenome, e na certidão de casamento da minha mãe, que também era outro sobrenome. Eram o mesmo sobrenome, só que escritos de formas diferentes, e para a oficial, ela mesma, eu lembro até hoje de ler o e-mail, e ela basicamente fala assim: vocês acham que eu não ia notar um erro absurdo desse? Como se tivesse feito assim: vocês querem me enganar dessa forma? Que documentos falsos são esses? E, nossa, gente, nossa. Essa época aí foi tenso, foi tenso. A correria foi muito, muito, muito grande. Na hora, deixando bem claro, você tem que ter foco no seu sobrenome italiano. Então, o sobrenome italiano ele tem que estar bonitinho até a raiz dele. Até a raiz que te conecta à Itália. Os outros sobrenomes de outras nacionalidades, tanto faz. Mas foi nesse momento que a gente descobriu que não. Até nisso, para as próximas pessoas, se você mesmo que não me conhece, pode falar comigo no privado que eu te explico bonitinho ali como que faz. Mas o que eu falo hoje para todo mundo é: qualquer erro, por mais besta que possa parecer ser, não acredite nisso. Corrija tudo que você puder. Quando você for retificar, já não vai ser barato. Então, assim, pega os seus documentos, analise eles com muito carinho e cuidado e retifique tudo, absolutamente tudo. Nomes, sobrenomes, datas, locais. Você corrige e deixa padronizado. No meu caso, infelizmente, deu esse problema. E o que aconteceu? O meu processo, eu podia ser finalizado com mais de 10 dias de antecedência, mas por causa desse probleminha, tudo foi parado. No dia 14 ou 15, como eu falei para vocês, eu fui notificado e nesse momento eu comecei a correr atrás dos meus familiares do Brasil, pedindo para que eles resolvessem esse negócio para mim. Então entrei em contato com um cartório, expliquei toda a situação, expliquei que eu tinha 10 dias, enfim, passei todas as informações e felizmente deu tudo certo mesmo. Os cartórios foram muito velozes. No dia 25, os documentos foram entregues no Comune, no caso os físicos, porque os digitais eu já havia entregue. Se foi no dia 14, eu entreguei com um dia de antecedência, isso foi no dia 15, a notificação, eu entreguei no 10º dia. Então assim, pessoal, pensa no desespero, tá? Pensa no desespero. Porque não é simplesmente só falar com o cartório e tá tudo certo. Você fala com o cartório vai exigir alguns documentos, você vai entregar esses documentos, juntamente, obviamente foi ótimo, né? Juntamente com esses 2 documentos que precisam ser corrigidos. Então você paga pela retificação, você paga pela emissão dos documentos. Só de pensar me dá até uma agonia. Não só isso, ainda você tem que aguardar eles fazendo o serviço, porque eles não estão ali para te atender apenas, eles estão ali para atender várias pessoas. Então, se você entrar na fila, você está no teu lugar na fila. Então, você tem que aguardar até ser atendido. Então, assim, eu só disse para eles, não é é urgente isso aí, é urgente, eu preciso que vocês façam isso o mais rápido possível, por favor. Eu estou disponível até para pagar mais, só vocês fazerem o quanto antes. E foi o que aconteceu. Fizeram o serviço, tudo certo, bonitinho, os documentos chegaram, e eu enviei com antecedência, obviamente, os documentos digitais, as versões digitais, já para que a oficial soubesse que estava tudo certo, que os documentos já estavam sendo encaminhados para a Itália. E por que encaminhados? Porque os físicos são emitidos, feita a retificação, e depois disso são enviados para a Itália. Você tem que pagar ali um serviço, né, de transporte, e desse serviço de transporte, obviamente, você não vai pagar, eles já enviaram para você e no mesmo dia chega. Não, você ainda tem que esperar o prazo de entrega. Mas, felizmente, deu tudo certo. Agosto foi isso. Dia 14 ou 15, notificação. Dia 25, os documentos entregues. De setembro, a mesmíssima coisa. Não das coisas que aconteceram em agosto, e sim as coisas que a gente fez em junho e julho, que é aguardando informações do processo. E chegamos no mês de outubro. E o mês de outubro, minha gente, foi maravilhoso. E por quê? Porque o meu processo foi finalizado. Fui informado que no dia 12 foi finalizado e que bastava apenas no dia seguinte eu ir assinar e depois estava tudo certo. Eu havia sido reconhecido como cidadão italiano e, a partir daquele momento, eu me tornei
brasiliano ou ítalo brasileiro. Depois disso, felicidade a mil. Para quem vai passar por isso, vocês, nossa, quando acontece é maravilhoso, assim. É uma sensação de liberdade, misturada com não acredito que finalmente acabou. Vários sentimentos, várias sensações que passam pela sua cabeça, que você sente. Aguardei as minhas certidões serem transcritas. O que seria a transcrição dos documentos, das certidões no caso? Eu tenho meus documentos brasileiros, que são, né, certidão de nascimento e certidão de casamento. O que seria a transcrição? Seria fazer todos esses documentos, só que em italiano. Por quê? Porque já que eu fiz nesse comune, a partir desse momento, tinha esses meus documentos, haviam sido emitidos naquele comune, então toda vez que eu precisar desses documentos em italiano, eu tenho que entrar em contato com esse comune para pegar esses meus documentos. E depois disso, dei a entrada na minha identidade, tive acesso facilmente à minha identidade digital, porém tive que aguardar a física. O mês de outubro foi maravilhoso porque o meu objetivo havia sido conquistado, mas ainda não estava 100% concluído. Por que eu ainda não estava satisfeito, pessoal? Porque em novembro eu estava ainda querendo fazer mais uma coisinha, que era a emissão do meu passaporte. Óbvio, né, gente? Óbvio, né, pessoal? Você passa a sua vida toda com um passaporte brasileiro, que infelizmente não tem tanta força, não tem tanto poder e não abre tantas portas, no caso, países, para que você consiga conhecê-los. Eu só queria ter o passaporte italiano em minhas mãos. E acabei até esquecendo de citar para vocês, no mesmo mês, outubro, quando chegou no final dele, assim que eu tive a minha identidade digital, um comprovante dela ali, que ela já estava sendo emitida, já estava tudo válido, fomos comprar o nosso primeiro carro. No mês de novembro, dei entrada ao meu passaporte, né, para ser emitido. Óbvio, tive que aguardar, porque imagina a quantidade de brasileiros que finalizam seus processos e querem apenas pegar o passaporte. Ainda em novembro, pessoal, iniciei no meu primeiro trabalho aqui na Itália. É exatamente isso que você ouviu. Finalizei meu processo em outubro e já no mês seguinte consegui um trabalho. Infelizmente, não era um trabalho que eu gostava tanto, porque era numa fábrica de plástico. Só que qual foi o problema? Eu fiquei uma semana nesse trabalho. E por quê? Não porque eu não gostei, nossa, não suportei o serviço. É porque nesse trabalho, antes de eu ser contratado, eu passei pelo médico do trabalho. E nesse médico do trabalho, eu tive com a minha santa inocência, eu falei para eles que eu havia quase morrido porque eu tive uma úlcera gástrica duodenal. E, sendo bem sincero com vocês, pessoal, o médico não olhava na minha cara. Ele ficava olhando para baixo, basicamente assim, né, escrevendo, não me olhava nada. Ele só fazia perguntas, ele, não sei o que, não sei das quantas. Não sei o que, não sei das quantas. Ponto. A partir da hora que ele fez a pergunta, você já fez alguma cirurgia? Eu acho que foi isso que ele perguntou. Ou já foi internado, alguma coisa. Na hora eu falei, sim, eu já tive uma úlcera gástrica duodenal. Quando eu falei úlcera, ele já olhou para minha cara assim, se afastou, com a cara de assustado, e nesse momento eu já disse, eita, eu acho que eu falei besteira. Não deveria ter falado tanta coisa. E nesse momento eu comecei a só falar o óbvio, né? Qualquer pergunta que ele fazia, eu respondia de uma forma que eu sabia que ele gostaria de ouvir, né? Então, é isso. Iniciei no meu trabalho, iniciei na segunda, trabalhei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, fui informado que eu não poderia continuar, porque nesse trabalho era um trabalho com turnos. Eu teria que trabalhar uma semana, você trabalha nesse período matutino, uma segunda semana você trabalha no período vespertino e uma terceira semana na madrugada. Para alguém que já passou por isso que eu passei, no caso a úlcera, eles informaram que era um trabalho muito estressante para o seu corpo e que o seu corpo pode voltar a ter esse mesmo problema. Então eles não queriam correr o risco. Fui desligado da empresa e a partir desse momento estava desempregado. Meu primeiro trabalho durou uma semana. Após essa primeira experiência, fiquei basicamente um mês desempregado, iniciando no meu segundo emprego apenas em dezembro, no dia 23. Esse meu segundo emprego era o quê? Num restaurante. Eu fui contratado para trabalhar uma semana. Mas o que acontece? Esse trabalho era próximo do comune onde eu vivo. Todo ano eles contratam essas novas pessoas porque eles esperam uma grande demanda de atendimento, então eles querem se preparar para, se caso tiver muita gente,
eles consigam atender, obviamente, com uma boa qualidade de serviço. Então, eu fui contratado para trabalhar uma semana no máximo. Então, eu ia trabalhar no Natal e na virada de ano. E aquela coisa, enquanto a Mirella já estava trabalhando, né, fazendo limpeza na casa aqui das pessoas, as pessoas que conheceram ela, pagaram, que adoraram ela, porque muitas pessoas aqui falam que os italianos não sabem limpar a casa. Então, quando chega uma brasileira que gosta de limpeza, que no caso a minha esposa ela é viciada em limpeza, o básico que ela faz já é muito mais do que eles fariam. Enquanto ela já estava trabalhando, eu estava numa vida de príncipe, né? Eu estava só de boa em casa, assistindo minhas sériezinhas, filmezinho, comendo, bebendo, fazendo a caminhadinha, e é isso. Mas fui contratado nesse restaurante e fui trabalhar. Porém, como eu falei para vocês, eles se prepararam para atender muita gente. Mas devido à falta de neve, o inverno para eles aqui é o quê? Muita neve. E não foi um inverno com muita neve. Foi um inverno normal, um inverno assim com aquele friozinho, mas sem neve. A neve mesmo, era apenas no topo da montanha. E nesse topo da montanha, são poucas as pessoas que vivem, né? Então, nesse restaurante, infelizmente, eu só tive um dia de trabalho. Trabalhei no dia 23, que eu me recordo. Trabalhei ali no período do almoço, depois voltei para casa, descansei um pouquinho, depois voltei para trabalhar de noite, fiquei até umas 2 horas trabalhando, depois disso falaram que eu podia ir para casa, que eu não precisava retornar no almoço e que eu deveria apenas aguardar ser chamado para a janta, do dia seguinte, obviamente. E foi isso que eu fiz. Fiquei em casa, aguardei, no almoço não me chamaram. Depois aguardei para a janta, também não me chamaram. Depois só fui informado que eu fui desligado. Que daí eu fui lá, óbvio, né, que eu busquei saber o que tinha acontecido, porque não fazia sentido. Eu falo isso tranquilamente. Quando eu estou num local de trabalho, eu faço o meu melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor. Posso não estar fazendo perfeitamente bem, mas pelo menos estarei fazendo alguma coisa. Não vou ficar parado ali só porque não tem nada para fazer. E por mais ele que tivesse pouco movimento, eu fiz de tudo mais um pouco, né? Eu ficava cuidando do reabastecimento dos produtos, arrumando as mesas, arrumando as cadeiras, coisas de restaurante. Se você conhece, você já deve imaginar as coisas que são feitas. Tudo isso eu fiz. Então, depois só me explicaram, não, infelizmente, não tem porquê a gente manter você e a outra pessoa que no caso foi contratado, eu e mais um cara. Era para eu trabalhar como lava-pratos, mas quando fui iniciar no trabalho, eles me botaram como garçom. E o cara, que era para trabalhar como cameriere, que seria o garçom, ele foi para lava-pratos. E isso também foi mais um ponto muito curioso, porque esse cara, que era para ser cameriere e foi lava-piatti, que se fala, que seria lava-pratos, é fácil de entender. Ele era um marroquino que falava, obviamente, o marroquino, só que falava, como ele mesmo dizia, falava muito pouco, porque ele saiu do Marrocos quando ele era criança. Então falava um pouquinho de marroquino, acho que é isso, marroquês, mas eu acho que é marroquino, né? Falava o inglês, falava o italiano e estava aprendendo o francês. Então, assim, 4 idiomas, eu somente com o meu português. Com o meu português e falando o básico do básico do básico do italiano. E é isso, a gente meio que inverteu os papéis ali. E depois, eu não sei dizer para vocês se ele também foi desligado junto comigo, ou se eles decidiram manter ele e me desligar. Não sei, também não procurei saber esse tipo de informação. E no mesmo mês, tive a experiência de passar o Natal junto com a minha esposa. Passamos sem as nossas famílias. O Natal é uma época que você comemora, você tendo uma religião ou não, tanto faz. É um momento onde você vai se reunir com a sua família e ter um momento super agradável, comer, beber, conversar, dar risada. E no nosso caso, foi um pouco triste, por quê? Porque eu me recordo, a Mirella trabalhou. Não, na verdade, não me recordo. Não me recordo se ela trabalhou, acho que ela não trabalhou, ela trabalhou na virada de ano. Isso, desculpa, gente. Ela não trabalhou no Natal, e com isso, por eu também ter sido desligado, a gente conseguiu passar o Natal juntos. E o Natal foi muito simples, a gente só fez uma coisinha simples ali, passamos, obviamente, ficamos felizes de estarmos juntos, de estarmos com saúde, de estarmos felizes. Mas é isso, sem a nossa família, sem os nossos amigos, sem ninguém ali pra gente, né, abraçar, beijar, essas coisas. Após esse Natal diferente,
no dia 28 de dezembro. Óbvio, né, gente? Eu não ia deixar o ano acabar sem fazer o quê? Buscar meu passaporte. Nem esperei eles entregarem em casa. Aqui eles entregam. Você pode pedir, eles enviam para o Comune e o Comune envia para você. Mas nem esperei. Já peguei o carro, aproveitei que estava sem nada para fazer, não estava trabalhando, peguei o carrinho, amigo, e me joguei para Bérgamo. Cheguei em Bérgamo, peguei meu passaporte e, novamente, aquela sensação maravilhosa de você estar ali com uma chave mestra que abre 195 países e é considerado o top 3 dos passaportes mais fortes do mundo. Para não dizer que é o primeiro, né? Eu vou dizer que é o top 3. Ali, se você pesquisar, você vai encontrar ele no top 3. Encerramos o nosso ano, a Mirella trabalhando e eu em casa. E mais essa experiência. Não vou dizer que foi desagradável, como eu falei para vocês, o importante é ter saúde, o importante é estar feliz, e eu estava com saúde, estava feliz, então estava tudo ok. Mas, infelizmente, passei uma virada de ano que eu nunca tinha passado, que era o que? Estava sozinho. Só fiz uma videochamada ali com meus familiares e também com os meus amigos. Foi uma situação um pouco engraçada, porque na época eu cheguei a mandar algumas mensagens, só que quem acho que recebeu essas mensagens achou um pouco estranha. Então, assim, meu Deus, será que o cara tá muito depressivo? Acho que vou dar uma ligada para ele para ver se tá tudo bem, né? Acredito que essa foi uma das intenções, mas beleza, tudo certo, foi tranquilo. Foi estranho? Foi, não tem como negar, mas só não pretendo passar novamente dessa forma. Chegamos agora em janeiro, quase chegando agora em abril, né? Em janeiro, infelizmente, é só mais do mesmo. Nada para fazer. A Mirella trabalhando, eu estava ali trabalhando. Eles falam aqui que trabalha em Nero. Nero, se você traduzir, é preto ou negro, que seria os bicos no Brasil. E a Mirella, por não ter o código fiscal, que seria o CPF, né, do Brasil, ela estava trabalhando num local chamado Refúgio, uma estação de esqui. E ela trabalhava ali como barista. Então, enquanto ela estava trabalhando, eu estava em casa sem fazer nada. Só mandando currículo, atualizando currículo, mandando para várias empresas, mas nada acontecia. Chegamos agora no mês de fevereiro. Era fevereiro e no dia 7 de fevereiro, dias antes, eu estava, como eu falei para vocês, correndo atrás de todos esses detalhezinhos para que eu conseguisse encontrar algum trabalho que eu gostasse, que eu gostaria de trabalhar, não por um dia, uma semana, um mês, não, que eu ficasse por pelo menos 1 ou 2 anos, mas não foi possível, eu não encontrei. Porém, no dia 7 de fevereiro, surgiu uma oportunidade para mim. E, felizmente, era muito próximo de casa, muito próximo mesmo. O meu primeiro trabalho levava de 30 a 35 minutos para eu chegar. No meu segundo trabalho, que era no restaurante, levava de 10 a 15 minutos para chegar. Nesse meu trabalho atual, que foi o terceiro que eu comecei em fevereiro, no dia 7, fica... Se eu for andando, eu levo de 10 a 15 minutos. Mas se eu for de carro, eu não levo 5 minutos. Por quanto tempo eu vou ficar, não sei dizer. A minha média de trabalho que eu gosto é o quê? 2 anos. Porque aquele primeiro ano que tu, né, tá ali, quero fazer de tudo mais um pouco. No teu segundo ano, tu já tá com uma experiência, tu já tá mais de boa. Só que a partir da hora que tu passa do teu segundo ano, isso é minha opinião, tá, pessoal? Não sei o que você faz da sua vida, então essa é a minha opinião. A partir do seu segundo ano, é o momento que daí tu já fica muito relaxado. Então, nesse momento eu não gosto, porque daí, para mim, eu fico sem aprender novas coisas, sem ficar mais relaxado, entende? Não sei por quanto tempo eu vou ficar, mas se eu ficar 1 ano, 2 anos, mais do que 2 anos, não sei. A minha cabeça pode mudar, tudo pode acontecer. Então, o futuro fica para depois. E agora, chegamos no mês de março. Para resumir, no dia 7 de março, completei meu primeiro mês de trabalho e chegamos no mês de abril. Mas não tem como ter completado ainda meu segundo mês de trabalho, porque isso no dia 7. E esse vídeo aqui considere como se eu estivesse realmente gravando ele no dia 3. Porque eu iniciei ele, como eu falei para vocês, mas eu estava cansado do trabalho, então eu comecei a gravar, eu fiquei com pouca bateria no celular, também fiquei com pouca memória, tive que fazer uma limpeza no celular, nossa, mas deu tudo certo. Deixei para hoje estou mais descansado. E é isso, pessoal, completamos 1 ano de Itália. Poderia falar sobre várias outras coisas, só que daí seria um vídeo muito chato, onde você nem sequer teria terminado de assisti-lo. Nos próximos vídeos eu quero fazer vídeos separados, obviamente, e eu quero explicar sobre algumas coisas diferentes, trabalho, compra do carro, viagens, documentos, ou sobre processo, sobre vir para cá solteiro, vir para cá casado,
vim para cá com filhos. Felizmente tudo isso eu tenho na minha cabeça para informar, entende? Só que muitas pessoas infelizmente não têm esse conhecimento e ou podem pesquisar de outras formas ou pode ver por esse meu vídeo e depois a gente conversa ou até mesmo eles se informam com meus próximos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, comente alguma coisa, fale se você achou interessante essa minha história de 1 ano no momento. Não sei por quanto tempo a gente vai ficar aqui na Itália. Até o momento a gente adora a Itália. Isso não tem nem o que falar, na verdade. É um país muito bom. Só que também já tive pessoas que já me falaram que eu só estou falando isso porque eu só conheço a Itália no momento. A partir da hora que eu conhecer outros países europeus, eu vou dizer que a Itália é um país bom, só que não é um país ótimo. Mas, cara, eu não tenho do que reclamar. O país me abraçou, os italianos aqui são maravilhosos, são muito educados, pelo menos com a gente. E antes da gente vir, a gente ouvia coisas de todos os tipos, entende? A gente ouvia que a Mirella ia sofrer preconceito porque ela é parda, eu sou branco. Eles olham para mim, acham que eu sou alemão, ou eles acham que eu sou inglês, então eles já me olham e tem um pouquinho de respeito, vamos dizer assim. Não estou falando isso de brincadeira, tá? É bem isso mesmo. Os europeus aqui, quando eles olham um alemão, eles tem mais respeito, vamos dizer assim. O inglês eu já não sei dizer, mas o alemão eu falo isso com toda certeza. Eu já falei com vários italianos e todos eles falam a mesma coisa. Não, cara, é porque os alemães são mais frios e eles são mais organizados. E a Mirella, por ser parda, eles talvez tivessem preconceitos, né? Essas palavras com ismo no final. E, cara, não teve nada, absolutamente nada. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo tipo de gente que já falou com a gente, nos tratou super bem. Ela estando comigo, ela estando sozinha, tanto faz. Eles apenas olham para nós quando descobrem que a gente é brasileiro. Nossa, vocês são do Brasil. Mas, cara, é da onde? Ah, não, eu conheço um brasileiro. Ah, o meu tio, minha tia, meu primo, minha prima tá lá. Adoram o Brasil. Quando a gente conversa com eles, pelo menos isso que aparenta, entende? E para eles só olham para nós. Ah, somos estrangeiros? Somos. Eu posso ser hoje um ítalo brasileiro, mas não deixo de ser um brasileiro porque eu nasci no Brasil. E é isso, pessoal, não tem mais o que falar. Se você gostou, deixa um joinha, comente, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e, óbvio, né, minha gente, se inscreva no canal aí, porque o canal já está chegando a quase 100 quase 100 inscritos. E vamos que vamos, né? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!